Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana Lucas e aqui nós falamos sobre filmes, séries e tudo mais. E às sextas-feiras sobre casos criminais. Então, se você se interessa por um desses dois assuntos, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, principalmente agora no começo do vídeo, porque ajuda bastante. E hoje eu vou provar que Portugal está de volta às grandes telonas. Portugal então deu uma reviravolta nas suas produções, principalmente para o mundo afora. Eles estão a trazer coisas extremamente interessantes do meu ponto de vista, apesar de que fica um pouco complicado às vezes entender o humor desse povo, mas foi sim bom. Anteriormente nós falámos sobre o filme da Amélia. Se você ainda não viu, vá, corra assistir uma produção fantástica, um filme de terror de 2023 a 2024, de produção portuguesa. E neste filme de hoje não será muito diferente, porém também vai ser um outro gênero que eles começaram a explorar. Por isso perguntamos, Dom Sancho. Está preparado para assumir a responsabilidade do colar de São Cajó? Uma produção e direção de Manuel Proeza, estreado em 2023, é O Mistério do Colar de São Cajó. Anteriormente foi uma série de alto sucesso, 16 episódios, muito comentado, muito adorado pelo que eu pesquisei. E foi feito então o seu filme, que é O Mistério do Colar de São Cajó. É complicado. E acompanha então toda a linhagem, toda uma geração que é da família Bordão de Linhança, que acaba por ter então em sua posse um colar, que é o colar de São Cajó, e que eles são responsáveis por cuidar e proteger esse colar com toda a sua vida, com todas as suas forças. E o colar obviamente não é um colar qualquer, é um colar que traz muita abundância para toda a geração daquela família que souber cuidar então desse colar. E o colar tem que ser passado de pai para filho mais velho, quando ele envelhecer para o seu filho mais velho, e assim sucessivamente. E geralmente tem que ser sempre a pessoa de coração mais puro, a pessoa mais bondosa e enfim. Só que na última geração acaba por não acontecer bem isso, porque o irmão mais gêmeo supostamente não é o de coração mais puro. E a trama vai se desenvolvendo realmente nessa geração. Por quê? Porque eles acabam por trocar, então, fingir quem são os irmãos mais velhos, eles trocam a realidade. E numa sátira, numa comédia, num dramazinho que vai envolto dessa narrativa toda, nós vamos acompanhando então o desenvolvimento dessa família e as pessoas ao redor dela. E até mesmo pessoas que de alguma forma vão se conectar a essa família. Isso porque quase muito antes do meio do filme, na verdade, o colar é roubado e é substituído por um colar falso. E é a partir dali então que a família de Bordão de Linhança começa então a passar por toda a desgraça que esse colar consegue trazer para uma determinada família. E é ali que desenvolve então a verdadeira trama. Honestamente falando, eu não consegui assistir o filme sem passar ódio. Isso porque tem piadas muito porcas. Eu vou-vos dizer. Eu acho que isso é um filme para portugueses mesmo. Tipo, uma produção específica. Não é aquele tipo de produção que vai para todo mundo e todo mundo vai gostar. Um filme assim, sem propriamente o público-alvo ser os nacionais. Nós temos vários exemplos, eu não vou estar aqui a citar, vocês estão a entender mais ou menos o que eu estou a dizer. Mas eu acho que isso é realmente uma produção de nacionais para nacionais. Porque tem uma visão assim muito... Tem piadas muito desagradáveis. Essa é a minha opinião. Porém, tem uma coisa muito interessante que eu achei nesse filme, que é a sátira, a forma como é usada a sátira. Tem um dedozinho do João Vicente da Porta dos Fundos, provavelmente vocês vão perceber isso ao longo da narrativa, que teve sim um dedozinho ou outro dele. Isso porque até certos pontos há coisas que fazem lembrar a Porta dos Fundos, como por exemplo o facto dos atores estarem na cama assim tipo nus e tal, naquele ambiente um pouco mais envolvente, e de repente eles sobem e já estão vestidos como o Máscara Verde. Como é que o Miguel te venceu numa corrida ultra pipi? Tem tantas referências nesse filme, de filmes icónicos, assim, que acho que eles foram só pegando para servir em alguns momentos, que eu gostei muito. Mas o que é que eu gostei nesse filme? Eu gosto da fotografia, eu gosto do desenvolver
das personagens foram todos muito bem desenvolvidos. Tu te conectas com a vizinhança, tu te conectas com a família em si, todo o pessoal da família. Tem atores que eu considero um pouco icónicos para a minha geração, de pessoas que assistiram algumas produções portuguesas, como por exemplo tem o Diogo Amaral, que faz de Lourenço nesse filme, mas também ele participa no Floribela Portugal, se não me engano, durante um ano de produção. Então tem essas questões todas que fazem isso ser muito bom. Ele traz uma crítica muito gigante aos tempos atuais, à modernidade, ao facto de as influenciadoras poderem se rebaixar a fazer tudo aquilo que elas nem precisavam fazer por likes. Tem essa questão das pessoas serem contratadas por nada, né? Tipo, pessoas que não são profissionais da área e tudo mais, tipo, serem contratadas só por influência. Tem muitas críticas, vou ser sincero, tem muitas críticas em formas de piadas, em formas de sátira, que é uma coisa que eu via que era muito bem desenvolvido pela Porta dos Fundos e mais alguns grupos, e mais alguns coletivos, mas nesse filme foi realmente muito bem feito. Eu gosto disso, só que é aquilo, tu podes fazer muito bem uma coisa, só que quando tu usas demasiadas referências e piadas só portuguesas, fica um pouco complicado. Mas vamos pular por essa parte. Outra coisa que eu gosto muito são alguns efeitos. Por exemplo, quando o colar abre, aquilo ilumina, fica toda aquela coisa de fantasia. Eu sabia. O colar de São Cajón não foi roubado. Outra coisa que eu gosto muito é que tem lá uns, vou chamar de anjos, arcanjos, protetores do colar e dos seus donos, né? Do colar de São Cajó e dos seus donos, que vai aparecendo uma fumaça, eles fazem uma piada com isso, eles... O que é isto? Fumo rasteiro? Não. Sim, Vitor. A máquina já veio da Alemanha. Enfim, vai acontecendo muita coisa e tem toda uma piada à volta disso. Então, a minha nota para esse filme seria de 7, porque eu realmente gostei muito de quase todo o filme, tirando o facto deles usarem assim, tipo, exageradamente só piadas portuguesas. Assim, tu vês o filme e se tu és, por exemplo, uma pessoa que nunca teve um contacto com uma produção portuguesa, tu vais ficar tipo, o quê? Como assim? O que é isso? O que é que ele falou? É isso, é um pouco complicado, principalmente quando poderia ser um filme para entendimento geral, né? Mas é isso. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários. Se você já acompanhou a série, manda esse vídeo para todos os seus amigos que falam português ou que estão em Portugal, seja qual for a sua nacionalidade, brasileiros, próprios portugueses, americanos, canadenses, enfim, não interessa, pode mandar esse vídeo à toa. Eu não estou aqui para falar mal, eu só julgo um pouco, tá bom? Se você é um pouco mais curioso, se você já assistiu e quer saber um pouco mais a minha opinião, fique para a seguida, porque aqui eu vou dar uma área um pouco mais para spoilers. O filme começa basicamente com um velho muito, muito velho, a contar para umas crianças a história então do mistério à volta do colar de São Cajó. O filme é quase todo narrado, uma boa parte, a outra parte são pequenas interações, na verdade uma boa parte também. Seria 50-50, uma parte narrada, uma parte diálogos dos personagens dentro desse conto que está a ser contado, que vai explicando basicamente sobre as gerações e sobre como o colar foi parar então na família de Bordão de Linhança. Saiu de uma outra família que não era assim tão boa e foi parar então nessa outra família. E nós vamos acompanhando bem brevemente várias gerações que se seguiram e os fortúnios, né, que eles conseguiram ganhar graças ao colar. E uma coisa que eu não gostei nada logo agora no começo do filme foi o facto deles meterem o Brasil, a exploração no Brasil do nada. Tipo, se tu assistes essa parte do início e tiras isso, faz diferença. Amigos, não foi bom, não foi bonito. Não é uma coisa para se fazer piada, tá bom? Obrigado. E eles vão mostrando várias outras partes, como a família se desenvolveu. Pai! Pai, o Brasil! Pai! Brasil, pai! Descobrimos o Brasil! Por onde? Parece que nunca viu o Brasil. Até que chegamos a uma geração muito mais recente, 2022, 2023, né? Já existe smartphone, já existe internet, e eles fazem basicamente uma família que produz cerejas. Só que o colar tem que passar sempre para o irmão mais velho, né? Para o filho primogênito, lá o filho responsável. Nessa família recente nós temos quem? Nós temos os irmãos, que seriam os que estariam a competir para ter o colar, e nós temos então os filhos desses irmãos.
E, na verdade, nós só temos, assim, bem, na verdade, nós só temos os filhos do suposto irmão mais velho, que não é bem irmão mais velho. Que nesse caso é o Miguel, né? Nós temos o Miguel e temos o Duarte, que são os cabeças da família, que seriam. E abaixo nós temos, então, os filhos, mas só do Miguel. O Duarte, infelizmente, não tem filhos. Não sei porquê. Seguindo, então, o Duarte não tem filhos, mas ele sente que poderia ter sido primogênito, bababá, bababá. E o Miguel, o que é que ele faz? Ele faz injeções nas cerejas, elas ficam gigantescas. Ele, dubla aí o sistema, né? Para que as cerejas, em vez de serem tamanho normal, elas sejam maiores que a concorrência. O que é um pouco ilegal, né? Não sei se é fraude de cerejas, eu não sei, mas eles explicam lá no filme. Meu irmão, eles até helicóptero têm, mesmo a patrão, estás a brincar? É um helicóptero comprado com o lucro do doping de cerejas. Então, a história vai seguindo à volta disso. O Miguel, ele tem 2 filhos, mas o que se destaca é a Salomé. Mas o que se destaca, eu vou dizer que é o Salomé. Eu não sei, vou chamar de garoto bom, porque é literalmente assim que ele é destacado. O que se destaca seria então o garoto bom, que é um rapaz gordinho, que é um rapaz de bom coração, que nem consegue se enervar. E tem então o rapaz mau, que é aquele que está sempre a defender o pai, que, enfim. O rapaz mau, ele tem uma esposa e com essa esposa ele tem uma filha. E essa história é literalmente uma... Como é que eu digo então? Uma aglomeração de pequenas histórias, porque essa filha vai ter um romance com o Lourenço, que é o Abrao lá de Floribela. O filho bom acaba por se tornar mau, o filho mau acaba por se tornar bom, enfim, vamos seguindo. Eles têm lá essa vivência. O Miguel e o Duarte, eles não se dão muito bem, mas tudo bem, porque o Miguel fraudulou o facto dele ser filho mais velho. Como é que isso acontece? A família Bordão de Liança, eles fazem um vídeo no parto e nesse vídeo tu vês qual é o filho que nasceu primeiro. Então o que é que o Miguel fez? Ele substituiu os takes quando ele nasceu e depois quando o irmão nasceu. Foi literalmente isso. Pai mentiu estes anos todos. Não pode ser. Isto deve ser um daqueles vídeos de partos de gêmeos falsos que há na net. Espera. O pipi da avó Lídia. Ok, seguindo em diante, nós vamos conhecendo outros personagens, mas eu não vou ter que explicar tudo, porque senão vou ter que explicar o filme inteiro e é uma pataquada, é uma confusão que eu não estou muito disposta. Então vou resumir o mais rápido possível. Depois de já conhecerem a família Bordão de Liança, nós vamos conhecer então várias outras personagens secundárias que não têm nada a ver com a história, assim num todo, mas tem um padre que é de uma igreja, vamos chamar protestante, em que basicamente eles não pedem 10% do dízimo, eles pedem, como é que é? Tudo dízimo, eles pedem tudo, basicamente, né? Tudo que tu ganhas, eles pedem. Outras igrejas onde as pessoas deixam 1/10 daquilo que ganham. O dízimo. Nós aqui deixamos tudo o que ganhamos. O túzimo. Não que eu me queixo, Padre Vitor. E esse padre é da família, lá, a primeira família, antes do Bordão de Liança, que tinha um colar, foi-lhe recebido porque eles já não eram bons e foi dado à família Bordão de Liança. Então esse padre ele faz um plano de roubar o colar para ele ter em posse então o colar de novo. Só que nesse meio termo existem os 2 arcanjos, que são os rapazes que protegem então o colar. Eles vivem a vida inteira, tipo séculos, décadas, vivem para sempre, para proteger o colar. E nesse meio termo tem uma cega que foi abandonada pela família, que foi-lhe dada um dom então sobre ela poder prever o futuro e certas coisas que vão acontecendo. Ao mesmo tempo ela tem um dom de temperar muito bem os cabritos. É isso que temos para hoje. Nós sabemos que tens visões, Salomé. Fomos nós que te demos esse dom. Mentira! O meu dom foi uma dádiva de Nosso Senhor Todo Peludo. Não, Salomé. A dádiva de Nosso Senhor Todo Peludo foi o teu jeito para temperar cabrito. Então, já tem apresentado então todas as personagens aqui. O irmão mais velho, Miguel, ele decide então guardar o colar no banco. Só que o padre, de alguma forma, consegue ter acesso ao colar e rouba o colar, substitui por um colar basicamente idêntico, só com um colar falso.
Como o colar é roubado, a cega prevê que o colar foi roubado e ela tenta avisar as pessoas, mas ninguém lhe ouve porque ninguém sabe dessa história, ninguém sabe da maldição. O Miguel e o Duarte não sabem, lá a família Bordão de Aliança, ninguém percebe nada que o colar foi roubado porque eles se enganam com o colar falso. E o padre então é dado como vitorioso até o momento. Começou! A ira do colar! Começou! A máquina da roupa já está a crescer, madre! As desgraças vão acontecendo sobre essa família, a casa de décadas e décadas de existência da família é destruída por um terremoto. O facto do Miguel estar a fraudar as cerejas também é descoberto. O rapaz bom, que não se enervava, começa a conseguir se enervar e a ficar revoltado com as coisas. O rapaz mau, que era também filho do Miguel, começa a perceber: será que o meu pai não é assim tão bom? Será que eu ando a passar pano no meu pai? Enfim, eles vão basicamente trocar de personagens. Não? O que era mau fica bom e o que era bom fica mau. Odeio ser modernhaça! Odeio! Quem me dera ter nascido pobre e vestir-me na primária! Sebastião! Sebastião! O Simão já se consegue enervar. A filha do Miguel, a neta, no caso, começa a ficar assim um pouco mais emotiva. Enfim, vai criando aí um monte de situações. E a história vai desenrolando ao longo dessa maldição e da tentativa de recuperação do colar. Só que o que acontece? Pelo que eu percebi, eles nunca recuperam o colar até o momento, né, no filme, porque o Miguel mata o Duarte, né, o irmão dele, porque ele vai para denunciar o Miguel não gosta disso, ele mata o Duarte. Ele está a cobrar de cartas com mulheres nuas! Adeus lá! O filho que era bom e agora é mau, ele vê essa situação assim como um outro pessoal que está a tentar investigar para um blog de true crime. Tem disso. É que esse filme tem de tudo que vocês podem imaginar. Piada com influencer, piada com podcast, piada com revista. Tem Blaze na história. Tem tanta coisa. Eu nem vou entrar em detalhes. Não é por ser stripper que eu te amo menos. Apenas te amo de pé atrás. Só isso. E por isso tu não queres que ninguém saiba da nossa relação, Duarte? Tu tens vergonha? Eu já fui noivo de uma família de lifestyle, Elsa. Não mintas. Não mintas, Duarte. O filho que era bom e agora é mau, ele vê essa situação, ele vai para casa, ele vai ser consumido pela raiva, ele mata o pai, que é o Miguel, e depois ele acaba por se vingar do irmão, que era mau, agora é bom, que era mau, agora é bom, e vai tendo esse desenrolar todo de história. No final do dia, quem ficou com o colar foi um pessoal que não tinha nada a ver com a história, basicamente assim, bem discretamente, que era o pessoal que abriu então, que tinha assinado o podcast e da revista, que é então aquele casal de velhos que está a contar a história lá no início e acaba por no final revelar todo o plano. A tua história. Nossa. Vou-vos dar a minha argumentação final. Eu não gosto muito disso porque traz algumas problemáticas para aqueles que foram colonizados pelos portugueses até certo ponto. Não gosto da piada que eles fazem com os brasileiros. Não achei necessário. Se tivesse algum contexto, eu ia achar fixe. Mas não teve contexto. Foi só porque podemos. É tipo aquela coisa do vamos pôr porque podemos, vamos fazer piada com isso. Não achei necessário. Foi de mau tom. Eu achei isso. Foi de mau tom. Outra coisa que eu não gosto é que eles põem então os ciganos como os ladrões, os arquitetos da destruição. Eu também não gosto muito disso, porque eu sei que os portugueses não gostam muito dos ciganos, não engolem muito os ciganos, então eu também não gosto muito disso. E é isso. Tirando essas pequenas problemáticas que eu acho que em pleno século XXI não precisavam nada, tem uma outra problemática que eu odeio nessa história, que é o seguinte. O filme, tu vais contar nos dedos a quantidade de atores negros que tu encontras nessa produção. E no final, uma mulher que era branca, loira, acaba por ficar morena com cabelo preto. Eu não entendi nada.
tipo, de coração não entendi nada, sinceramente nada. Eu vou deixar aqui para vocês terem uma noção mais ou menos do que é que eu estou a falar. E do pobre do Narciso, coitado. Claro, claro. Revista de moda, perfeitamente. Podemos investigar crimes de moda. Eu peço desculpa se não perceber, mas é que eu estou cheia de... Eu, tu, o Narciso e o colar de São Cajó. O quarteto mais improvável do mundo. Foram essas 3 fucking problemáticas, né, que eu acho que em pleno século XXI é uma coisa que precisa ser... Não precisava ser falada, não precisava ser dita, mas enfim. Tirando isso, em termos de produção, em termos de técnica, eu gosto do filme. Não vi a série, sinceramente, mas eu gosto do filme, gosto da história. Deu para perceber tudo sem ter que assistir a série e tal, que é um outro problema que vários filmes têm. Eu gosto desse facto. Eu gosto deles explorarem muito temáticas portuguesas, como essa cena de maldição, herança, não sei o que. Sei que não é só português, mas é algo meio europeu, né? Tipo, é uma temática assim mais europeizada. Então, eu gosto disso. Eu gosto do desenvolver da trama porque é plot twist, plot twist, plot twist. Plot twist até onde não devia ter, tipo, em relações de vizinhos, do povo, né? Tipo, umas coisas assim que eles vão filmando, a vizinha com problema com o marido, que tira as coisas para fora, que trai o marido, porque o marido não sei o quê. Tem essas coisas que eu gosto, essas mini fofocas no meio do filme, e eu gosto, porque traz um ar muito mais cômico, relaxa muito a mente, te deixa entretido enquanto tu estás a receber as outras informações do filme. Então é uma coisa que não te cansa muito estar ali, porque vão acontecendo várias coisas. Eu gosto disso. A minha nota continua a ser 7 porque eu realmente gostei muito da história, tirando essas problemáticas que eu queria que não existissem, não vi necessidade para ter. Achei isso extremamente... Enfim, não vou dar a minha opinião pessoal, porque aqui estamos para avaliar o filme, né? É isso, pessoal. Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários. Se vocês ainda não assistirem, eu recomendo assistirem sim, porque eu não posso ser a única pessoa a passar raiva. Mas eu recomendo sim assistirem, porque apesar de tudo foi uma ótima produção. Portugal está sim a voltar então para as grandes telonas. E isso é uma coisa de, até certo ponto, se orgulhar, porque eles não estão a trazer coisas somente mais. Eles estão a trazer boas produções, mas com problemáticas que ainda precisam ser um pouco faladas. Talvez por isso, né, por essa questão de eles estarem a voltar agora, eles precisam falar, mas eu acho que na Universidade de Cinema isso poderia ser facilmente resolvido, né? Mas é isso, pessoal. Um beijo.